Oi, gente! Se você não viu o meu vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui, mas basicamente eu tinha feito um vídeo para dar algum material de estudo para vocês que querem seguir na área de aconselhamento genético ou para quem quer se aprofundar no aconselhamento genético, e o vídeo foi especificamente sobre a parte de aspectos éticos e psicológicos do aconselhamento genético, e esse vídeo vai ser basicamente sobre a base que você precisa saber sobre genética humana e sobre biologia molecular. Então, que nem no meu vídeo anterior, eu fiz um Google Docs aqui que vocês podem acessar com os links para os artigos que a gente usou. Tem bastante coisa, mas só para deixar bem claro para vocês, no meu vídeo anterior eu estava basicamente falando do material que a gente usou para uma matéria só, que era essa daqui. E esse aqui é o material que a gente usou para essas outras 4 matérias, então é por isso que tem muito mais coisa. Então, para essas 3 matérias a gente usou alguns artigos, mas a gente usava principalmente capítulos de livro, principalmente esses 2 livros aqui. E a minha primeira recomendação, né, como no outro Google Docs também, tem algumas recomendações extras. Eu gostava muito desse livro aqui também, mas também lembrando que essas matérias eu fiz em 2019, então talvez tenham saído outros livros, ou pelo menos edições mais novas do que as edições que eu usei. Aqui tem um link interessante para vocês estudarem o dogma central da biologia, que é muito importante. Para quem gosta de umas coisas um pouco mais interativas, tem esses 3 links aqui. O primeiro é esse Learn Genetics, que tem todo tipo de coisa interessante aqui, alguns vídeos, algumas atividades. Então, há algum tempo atrás, alguém me perguntou isso aqui, me pedindo ajuda sobre como ajudar nessa atividade de separar os cromossomos. Então, se essa pessoa clicar especificamente aqui, você vai ver uma atividade, então, para separar os cromossomos. E a minha dica é você prestar atenção no tamanho do cromossomo. Então, talvez começar pelos maiores e não só ter uma ideia do tamanho dos cromossomos, mas também o padrão de bandas. Então, esse aqui é bem branquinho e tem só uma pontinha preta aqui, provavelmente é o 19. Esse aqui tem um pretinho com um branquinho com um pretinho aqui e é bem grande, então talvez seja esse daqui, o cromossomo 1, é esse. Então tem essa atividadezinha aí para você, que me perguntou isso faz tempo, quem gosta de uma coisa um pouquinho mais interativa tem esses tipos de atividades aqui. Então presta atenção nas bandas claras e escuras e no tamanho do cromossomo, essa é a minha sugestão para você. Além disso, tem esse curso que eu fiz, que é muito interessante, também de graça, chamando atenção de novo, né? Todas as minhas referências são em inglês. E como eu falei no meu vídeo anterior, naquela matéria de aspectos éticos, os professores tentaram pegar muitas, não só artigos em português, mas também links de matérias, de notícias em português, mas para essas matérias, praticamente tudo que a gente lia, todos os artigos, os capítulos de livro tinham em português também, mas enfim, só enfatizando o tanto que você tem que saber inglês para poder trabalhar com genética. Não só para você poder estudar, né? Mas para você ter sempre acesso às informações mais atualizadas. Então, como eu estava falando, tem esse curso aqui no Coursera, de graça, mas em inglês. Muito interessante para aquelas pessoas que tiverem interesse mais na área de farmacogenômica. Então, aqui você pode ter uma ideiazinha das coisas que você vai estudar. Então, dá para ter uma ideia do que tem em cada vídeo, vídeos curtos. E, basicamente, esse curso te dá uma ideia de como que a gente pode adaptar a escolha do medicamento ou a dosagem do medicamento de acordo com mutações genéticas que o paciente apresenta. Algumas mutações que seria interessante testar e quando testar ou quando não vale nem a pena testar, é melhor já começar dando o medicamento e vendo como a pessoa responde. Então, esse curso é bastante interessante. Para quem gosta mais de estudar com vídeo, tem esse canal Osmose, que é super interessante. Eles têm todo tipo de coisa sobre saúde, que inclusive é interessante para genética, inclusive vídeos, por exemplo, sobre criptorquidia. Mas vocês conseguem
acessar coisas especificamente sobre genética, se vocês pesquisarem com esse termo, Year of the Zebra. É uma sessão de vídeos que eles fizeram especificamente sobre genética. Então, tem vários vídeos diferentes sobre síndromes diferentes, que vocês vão com certeza achar muito interessante, bastante interativos e como vocês podem ver aqui, tem um apelo visual muito grande. E aí, por fim, eu coloquei essas duas ferramentas que a gente usa na área da genética. Essa aqui é bastante interessante porque você pode ver os cromossomos, a localização de um gene no cromossomo. Então, por exemplo, se você digitar BRCA2 no humano, você pode ver onde que esse gene está localizado no cromossomo. Então, a gente vê aqui cromossomo 13, ele está localizado aqui no braço longo. E, enfim, essa ferramenta eu não tenho nem como começar a falar, ela te possibilita fazer muitas coisas diferentes, inclusive alinhar sequências genéticas diferentes, se você quiser comparar com outras espécies, então dá para fazer muita coisa com ela. Essa ferramenta aqui é especificamente para quem tem interesse em trabalhar com farmacogenômica. Você consegue ter uma ideia de como a gente vai ajustar a dose de um medicamento dependendo de uma variante genérica que a pessoa apresenta. E eu só queria fazer um adendo aqui, um parênteses, que o objetivo desse vídeo não é assustar vocês e eu não quero desmotivar vocês com um tanto de coisa que você pode estudar ou que você precisa saber. É claro que você precisa saber de muita coisa porque é um conteúdo muito extenso, né? Eu fiz 5 anos de biologia, depois 2 anos de mestrado. Então é bastante coisa que você tem que saber, mas você não precisa, claro, se especializar em tudo isso, né? Você não precisa ler todos esses livros, você não precisa saber de farmacogenética, da mesma forma que se você me pedir para colocar ali, alinhar 3 sequências genéticas de espécies diferentes e me dizer onde que estão as bases conservadas nessas 3 espécies, eu mesma já não sei mais fazer isso porque eu fiz na época da faculdade e eu não usei. Então, obviamente, você não precisa saber de farmacogenética, você não precisa saber de câncer se você não vai trabalhar com câncer, mas só para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que vocês podem estudar e vocês terem uma ideia se é isso que vocês querem estudar, se vocês querem trabalhar com isso e se vocês já trabalham, algum tipo de coisa que vocês podem se aprofundar. E por fim, vocês sabem que eu adoro exemplos, né? Eu deixei 2 exemplos para o final do vídeo. O primeiro é essa reportagem mais recente. Então, imaginem que chega uma mulher no consultório perguntando para você se essa técnica pode ajudar ela. Então, imaginem que essa mulher teve câncer de mama, que é uma doença multifatorial, e ela tem uma variante patogênica no gene BRCA1, e ela não quer passar essa mutação para os filhos. Essa técnica vai ajudar essa mulher? Ela está até disposta a escolher o sexo do bebê também. Essa técnica tem alguma coisa a ver com o sexo do bebê? Você pode falar para ela que ela vai poder ter menina sem a variante ou menino sem a variante, dependendo de alguma coisa, nesse caso, dependendo do sexo do bebê? Ou então, imaginem um homem com neuropatia óptica hereditária de Leber, que é uma doença com herança mitocondrial. Essa técnica é indicada para que esse casal consiga não passar a doença para os filhos? Então, esse é o tipo de coisa que você tem que saber para que você possa explicar a resposta para essa mulher e que você possa indicar que ela vá atrás daquela técnica ou não. E outro exemplo que eu peguei aqui para incentivar vocês a estudar um pouquinho e pensar um pouquinho, tem esse comentário que eu recebi num vídeo antigo meu. Essa pessoa pergunta especificamente da parte ética, e para responder sobre o ponto de vista ético, você pode ver o meu outro vídeo, mas existem limitações técnicas também da gente poder fazer isso, né? Então, alguma das coisas que você precisaria saber para poder explicar as limitações para essa pessoa seria o dogma central da biologia molecular, que, como eu disse, é muito importante, o processo de diferenciação celular, e nesse caso também você teria que entender sobre o processo de desdiferenciação celular, porque imagina que a gente tem uma célula de pele aqui especializada, mas você vai querer que essa célula ela volte a um estágio original dela, em que ela tinha potencial de se transformar em todas as células diferentes ou a maior parte de células diferentes, para que você consiga fazer com que aquela célula de pele ela vire
ovócito ou um espermatozoide, carregando ali um material genético para que você possa fazer a fertilização. Então é importante você saber o processo de diferenciação celular e, consequentemente, de desdiferenciação celular. Basicamente, você vai querer transformar essa célula de novo numa célula tronco que consegue se diferenciar, se especializar em algum outro tipo de célula. E para isso você vai precisar entender também expressão gênica e também os processos epigenéticos, porque existem marcadores nos cromossomos, nos genes, que basicamente dizem: ah, esse cromossomo veio da mãe, esse cromossomo veio do pai, esse gene aqui é da mãe, no cromossomo X, então ele vai ser expresso duplamente, ou ele vai ser expresso em apenas uma dose. Então é importante você entender esses processos para que você explique para a paciente as limitações dessa técnica e para que você, como eu disse, entenda as informações novas que vêm chegando, porque obviamente esse vídeo eu fiz com um monte de referência ali de 2019, mas estamos em 2023, eu não sei que ano que vocês estão vendo esse vídeo, mas é possível que essa técnica um dia já seja liberada e a gente consiga fazer ali embriões ovócitos, espermatozoides de células da pele. Então é óbvio que você vai ter que ter um pouco de capacidade de entender e acompanhar esses avanços tecnológicos. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. De novo, o meu propósito com ele não é desmotivar ninguém, todo mundo achando que é muito difícil, eu não vou entender nada. É mais para incentivar vocês a estudarem. Então, se esses exemplos que eu dei fazem vocês quererem ir atrás da resposta, claro que o recomendado é vocês fazerem, então, um curso organizado, né? Então, uma graduação, se você ainda é um aluno de ensino médio. Primeiro uma graduação, talvez em biologia, talvez em biomedicina. Se tiver um curso mais focado em genética, pode ir direto para genética. E biotecnologia, esse tipo de coisa. E depois focar num mestrado em aconselhamento genético para que vocês possam ir estudando essas coisas assim, sem que seja muita informação de um jeito que seja desmotivador. Então é isso, eu espero que vocês gostem do material que eu juntei aqui para vocês. E comenta aí se vocês estão estudando, se vocês são alunos de ensino médio, se já estão na graduação, se estão formados. Eu gostaria de saber um pouquinho quem que é o público que assiste esses vídeos. E é isso, espero que gostem.